Terçou bom ou não? Deus abençoe a sua vida. Terabyte acelerando no preço, vem comigo. Estamos aqui na Terabyte com ele, com o i3 10100F, 4 núcleos, 8 threads, processador bem interessante, um 4/8 moderno, era o meu PCzão auxiliar da minha empresa e é um processador que eu rodava até com a 3070. Eu não recomendo você fazer isso porque existe um gargalo, mas você consegue até rodar com uma placa mais forte, 1440p 4K, ou seja, dá para pôr, aguentar as pontas e fazer o up em seguida, né? Essa é a ideia. Agora, a placa para ele é mais recomendado uma 3050, 3060, uma 6600, estourando uma 6600 XT. Mas é um processador bem interessante, olha o preço, a Terabyte abaixou o preço, está saindo a 499, sendo uma opção bem interessante, ele já vem com Cooler Box. E o seu irmão mais velho, né, o i5 10400, já foi o meu processador de PC principal, 6 núcleos, 12 threads, é um processador que rivaliza bem com o Ryzen 5 3600, poderzinho próximo ali do 3600. A minha experiência, já tem até conteúdo no canal sobre isso. Se você pôr o 3600 e pôr o 10400 lado a lado, com memória, né, 2666 para o 10400 e 3200 para o 3600, mesmo assim o 3600 com a memória mais parruda, mesmo assim o 10400 ele rivaliza bem, chegando a superar em alguns jogos. Então um processador bem interessante, mesmo operando memória 2666, compensa na minha opinião ainda, ele está saindo a 859 e pessoal, 859 era preço de 2018, cara, da Intel nona geração. Eu lembro do i5 9400 nessa faixa de preços no Brasil. Não sei se vocês estão lembrados disso, mas ele tá com preço de 2018, tá um preço realmente muito agressivo. E é um produto também que vem com Cooler Box, né? Se você não tiver condição de investir num cooler, o cooler segura ele meio quentinho, mas aguenta segurar. Ele tá 859. Esse aqui consegue empurrar uma 3070, até uma 3080 ele consegue empurrar. Ele já dá conta dessas placas mais poderosas, né? E assim, o i3 ele é uma boa opção por R$ 500 sem dúvida, né? Pelo preço, mas jogos mundo aberto, pesado, competitivos, tipo um BF, um Warzone, ele roda, mas roda com certa dificuldade. Já o 10400 ele é mais completo, né? Ele é um 6/12, esses jogos de mundo aberto pesados ele já roda mais suave. Então, quem tiver a diferença compensa sim o 10400. Tá muito apertado, tá aí o i3 10100 num precinho bem bacana. E a gente tem placa-mãe Asus, né? H510Z que o Peperaio testou. A placa de entrada básica, mas é uma placa bem interessante mesmo, tem uma BIOS muito boa, vai rodar esse CPU 100%, tá saindo a 555. Casando com o 10400, você tem a placa-mãe mais o 10400 por 1414. E casando com o 10100, você tem 1055, cara. O 10100 mais a placa-mãe por 1055 no Brasil, pressão, cara. Preço muito bom mesmo. Né? Até porque, né, você casando com o i3, você está apertadinho, depois você pode colocar até um 11400 nessa placa, ela consegue rodar o 11400 100%, conforme mostrou o Lucas Peperaio. Terabyte também abaixando o preço também dele, do Ryzen 7 5700G, 8 núcleos, 16 threads, Vega 8 para você, 1889. É o meu processador hoje atual, né, o processador do meu PC principal. Ele tem o IPC ali semelhante ao i7 10700, ele é bem próximo ao IPC do 10700. É um processador bem interessante aí, principalmente para quem trabalha com edição de vídeo, com programação, trabalha com render mais pesado. É um processador bem interessante para isso, multitarefas, né? Ele vem com a Vega 7. E temos aí o 5600G, né, que é o 6/12 com gráfico integrado. A Terabyte acabou abaixando hoje, está saindo a 1399, mais um corte de preço aí no 5600G com Vega 7, que tem salvado a gente, né, um processador que muita gente tem optado por ele, porque ele já tem um gráfico integrado bem poderosinho, roda muita coisa. Gigão, eu vou fazer live, cara. Você recomenda eu gastar um pouco mais e pegar o 5700G? Se você tiver a diferença, sim. Porque o 5700G vai te dar uma live mais redonda, né?
Agora, nós estamos falando de live de jogo leve com gráfico integrado, né? Porque de jogo pesado, nem o 5700G faz live de jogo pesado com gráfico integrado não, tá? Agora, saiba, principalmente com uma boa placa de vídeo da Nvidia, o 5600G consegue fazer uma live legal. Então, também é uma boa proposta, né? Só que para live, para trabalhar, o 5700 realmente tem o seu lugar e fica muito a critério seu. Live de jogo leve, o 5600G também dá conta, né? CS, Valorant, vai ter como você fazer sua livezinha sim, ele dá conta do recado ainda, tá? Então tá aí para vocês estudarem. E tem os novos CPUs que a gente noticiou ontem, né? Lançamento mundial, e a Terabyte está com a pronta entrega, então se você comprar você já recebe. Ryzen 5 5500, muitos, né, não estão entendendo muito bem a proposta desse processador, eu te explico, né? O Tons Hardware, de acordo com a avaliação dele, o 5500 ele é basicamente o 5600G. Então se a gente pega, por exemplo, arquitetura Cezanne, é a mesma arquitetura. PCI 3.0, aqui também é PCI 3.0. O clock, mesma coisa, ele é basicamente um 5600G que o gráfico integrado não ficou legal. Eles desabilitam o gráfico integrado e estão vendendo como Ryzen 5 5500. Com relação a poder para instruir frames, o Tons Hardware mostrou que é igual, cara, é a mesma coisa do 5600G, não tem diferença. E a gente sabe, né, que o poderzinho do 5600G para empurrar a placa de vídeo é de 8 a 10% acima do 3600. Então, ele é um processador que ele fica ali mais ou menos o que seria o i5 11400 para empurrar a placa de vídeo. Ele não é ruim não, cara. É mais ou menos um 11400, tá R$1.000. R$1.000, realmente está num preço interessante. Poderzinho próximo ali do que seria o i5 11400, tá? Mais ou menos isso. Lógico que oscila, né? Mas a gente tá falando estimado, né? Mais ou menos o que seria o 11400, que seria um 10600. Ele é um produto bem interessante. Ele é basicamente um 5600G com gráfico integrado desativado. Bem interessante. E mais interessante também, a gente observou, foi o 5600 comum, que chegou ao mercado, né? Por R$1.259, um preçaço. Praticamente a mesma coisa de um 5600X. O Tons Hardware, né, avaliou pra gente, né, e mostrou pra gente que a diferença do 5600 comum para o 5600X é de 0,68%. Cara, não chega a 1% a diferença. Então é basicamente um 5600 relançado, só que mais barato. Tá saindo a R$1.259, já é um preço muito bom para lançamento. Terabyte também com pronta entrega desse produto. A gente tem o 5600X que sofreu um corte de preço, está saindo a R$1.449. E temos o novo Ryzen 7 5700X, porém é envio do 5700 a partir do dia 14. Então esse aqui é a partir do dia 14, não, dia 18. A partir do dia 18 de abril envio do 5700. Esse processador, ele é muito, mas muito interessante. Primeiro porque eles reduziram o TDP, ele é 65 watts. Então ele vai rodar em muita placa de vídeo que não rodava o 5800X. Segundo, que a única diferença dele para o 5800X é 200 MHz a menos, né? Ele tem um clock reduzido, mas ligeiramente reduzido com relação ao 5800X. Tons Hardware também falou que a diferença deles é mínima, né? Então, bem interessante, cara. É praticamente o relançamento do 5800X bem mais barato. Ele já está chegando no lançamento por 1.859. Bem interessante. E eu sei que alguns vão me perguntar o seguinte, Guigão, peraí. Eu compro o 5700G ou eu compro o 5700X? Esse é melhor. Só que você precisa de placa de vídeo. Se você já tiver uma placa de vídeo, pega o 5700X. Com certeza. Com certeza. Ele é praticamente o 5800 relançado, entendeu? O 5700, ele é legal para um cara que vai montar um PCzão, só que não tem condição de montar com placa de vídeo, ele quer um PC para trabalhar. Aí ele monta com 5700G, depois ele pega e coloca uma plaquinha, entendeu? Agora, se você já tiver condição de montar com placa de vídeo, vai no 5700X sem dúvida. Ele está saindo a 1.859. Redução de preço aí do Ryzen 7 5800X está 2.089. Temos a B450 GT Racing da Biostar, últimas 10 peças. Plaquinha essa que tem aí, cara, 125 amperes no seu VRM, né? Uma placa bem poderosinha. A gente está aqui na tabela de VRM, 125 amperes significa rodar em estoque qualquer Ryzen 9, incluindo o 5950X,
ou fazer overclock em qualquer Ryzen 7, incluindo o 5800X, né? Ela está aqui na tabela dos VRMs, né? São todos os fabricantes que tem aqui. Tem muita placa mãe aqui, e essa placa é essa placa aqui, ó, né? É a BioStar Racing B450 GT versão 5.0. É essa placa aqui. É uma placa de 6 fases, tem um excelente VRM de 125 amperes, tá? Então é uma placa bem interessante mesmo para o 459, porque você pode colocar qualquer CPU da AMD em estoque e fazer overclock até mesmo no 5800X. Com certeza vai aguentar um over sossegado do 5700X. É uma placa realmente bem completa, porém essa placa você precisa atualizar a BIOS para os novos CPUs. A Terabyte está cobrando R$40, então ela vai sair a 499 com a BIOS atualizada para os novos processadores. Então, contratou o serviço de update BIOS, já vai vir preparada para rodar o 5700, entendeu? Ela vai vir preparada para rodar o 5600 e também o 5500, todos esses novos CPUs. A atualização ela vai pegar tudo. E 40 conto é uma pechincha. A Terabyte me informou que ela teve que cobrar essa taxa apenas para manter um profissional que atualiza, porque o volume de atualização aumentou demais. Então tá aí para vocês estudarem. E a gente tem a B450 Aorus M, né, da Aorus por 499, e aqui já é uma placa de 75 amperes, tá? Uma placa de entrada da linha Aorus. Então com relação à estrutura de VRM, a BioStar GT Racing ela é melhor. Agora, a Aorus é a Aorus, tem pessoas que confiam mais na marca Aorus, querem ter uma Aorus, então tá aí para você estudar. Também tem que atualizar a BIOS para rodar os novos CPUs. Essa placa a gente indica mais para Ryzen 5, ela faz overclock em qualquer Ryzen 5, incluindo no 5600X, no 5600, 5500, faz overclock nisso tudo. E estoque, ela roda o 5800X para games, né? Agora, com a opção do 5700X, ficou interessante porque o TDP dele é reduzido, até o overzinho dá para você fazer um overzinho de leve nela. Então ficou bem interessante também. E a gente tem a B550 Racing, que é uma placa mais premium, né? Porque essa B550 é a versão mais topzinha da BioStar. Tem 2 PCI Express blindado, tem 2 dissipador de M2 NVMe, um dissipador monstro no chipset, um dissipador monstro nos VRMs, uma placa mais trabalhada, uma placa diferenciada. Ela tem aí, olha só que interessante, ela vem DisplayPort HDMI para gráfico integrado, bem interessante isso. Ela vem 8 portas USB, sendo uma tipo C, bem interessante mesmo, uma placa bem completa, uma placa mais premium, PCI 4.0 tá 885, também uma plaquinha de 125 amperes, tá? Então uma placa bem completa mesmo. Temos aí na Tera RX 6600 saindo aí por 2.899 da Safari, garantia direto na Tera. Temos aí a 3060 Dual da Palit, 2 anos de garantia com o nosso suporte por 3.489. Temos aí a RX 6600 XT da Power Color por 3.499. Temos aí RTX 3060 Ti da Liattech PCB Hurricane saindo aí por 4.199, 2 anos de garantia com o nosso suporte. Temos aí a redução, cara, da 6700 XT, finalmente abaixo do 5K. Versão das ROG chegando por 4.799. E temos também a Triple Fan, né, das ROG Challenger por 4.899, tá aí para vocês estudarem. E temos a Safari Nitro Plus, cara, por 4.999. Quem não sabe, essa Nitro Plus é a placa mais premium, né, da Safari, bem interessante. E temos aí a ASUS 6700 XT com 3 anos de garantia por 5.099. Para fechar, a gente fecha com a 6800 das ROG, saindo aí a 6.899, modelinho Phantom com RGB. Se liga no Giga, Deus abençoe a sua vida, deixa o seu like, é nóis, aquele abraço, tamo junto e até a próxima.